Olá, bom dia igreja, bom dia você que está em casa. Olha nós aqui de novo, louvamos ao Deus eterno porque nós estamos mais uma vez juntos. E tem uma pessoa aqui do meu lado que é uma pessoa muito especial. Bom dia, Beth. Bom dia, professor Léo. Bom dia para você de casa, que Deus lhe abençoe nessa manhã. Louvado seja Deus. Beth, quanto tempo você está aqui? 5 meses. Ah, que coisa boa! O que você está sentindo ao passar esses 5 meses aqui na Escola de Profeta como uma aluna para se tornar daqui uns dias missionária? Aliás, já é uma missionária, né? Porque a Bíblia diz que aquele que já nasce do reino de Deus já é um missionário, né? E qual é a experiência que você está tendo ao passar aqui na escola? De muito aprendizado, de muitas bênçãos, que tanto para mim se estende aos meus familiares. Muito bem, Beth. Quantos missionários nós estamos precisando? Nós precisamos de 600 missionários. Aleluia, Beth, para esse mundo tão grande que para nós é grande, mas para Deus é pequeno, não é? Então nós estamos precisando, você que está aí do outro lado, que eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está tocando na tua vida agora, para você ser um missionário do Deus eterno, para pregar as 3 mensagens angélicas que tem que ser pregadas a esse mundo inteiro, não é, Beth? Amém, isso mesmo. Louvado seja Deus por isso. Então eu convido você com muita alegria no coração de podermos ajoelhar e falar com quem? Com Deus, aquele que me criou e criou você também. Vamos ajoelhar e falar com Deus? Você que está aqui na Escola de Profetas, vamos ajoelhar e falar com a majestade do céu? Querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma manhã que estamos aqui para louvar e bendizer o seu santo nome e aprender mais da sua palavra, ó Pai. Esteja com essas pessoas em casa, Senhor, e toca o coração delas. Nós precisamos de missionário para que a sua mensagem seja entregue, Senhor, e o Senhor possa voltar logo para nos buscar. Esteja conosco durante esse estudo. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, depois de nós orarmos, Beth, que hino maravilhoso é esse, se buscares a Jesus? Qual é esse hino, Beth? 128. Filhinha, você tem que ir lá cantar.
Amém! Amém, professor. Louvado seja Deus por esse hino que encheu o nosso coração. Chegou o momento que você aí de casa, eu tenho certeza que você espera, e nós também, que é decorar a palavra do Deus eterno, porque daqui uns dias, Beth, nós não vamos ter a palavra do Senhor Jesus na nossa mão mais. Nós vamos ter isso aqui na nossa mente. Nós temos que estar com isso aqui todinha, Beth, decorado pela graça e o poder de Deus. É possível? É possível. 100%. Muitos dos nossos irmãos do passado morreram todos, a maioria, que deixaram isso aqui precioso para nós, para que nós tivéssemos a chance de podermos conhecer mais a Jesus. Então, qual é o texto desta semana, Beth? É Filipenses 1, do 27 ao 29. Muito bem, vamos lá. É um pouco grande, mas nada é difícil. Tudo é fácil. Vamos lá? 1, 2, 3. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, 27 ao 29. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estejais no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, 27 ao 29. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para quer que vá, vos veja, que esteja ausente, ouço acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós o foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29. Muito bem, tem aí umas vírgulas, tem umas coisas, mas a passar do dia, que vai decorando, a gente vai conseguindo decorar ele todinho normalmente. Então, um bom dia para você. Vamos ficar agora com o estudo e encher o nosso coração pela graça e o poder de Deus. Vamos lá? Bom dia para você. Bom dia e fique com Deus. Bom dia a todos vocês. Bom dia. É uma alegria darmos continuidade ao projeto de estarmos cada dia relembrando algum pedaço, algum texto, alguma parte da Bíblia e ao mesmo tempo ligando, unindo esta parte da Bíblia com a parte do livro Profetas e Reis, nesta sequência que já está quase terminando.
E então depois vocês entrarão no maravilhoso livro O Desejado de Todas as Nações. O tema de hoje abarca os capítulos 10, 11, 12, 13 e 14 de Zacarias. Portanto, 10 ao 14. E do livro O Profetas e Reis tem um título bonito: A Vinda de um Libertador. Eu estava pensando nesta hora o que falar da vinda de um libertador e o que isso significa para você que está aqui e também para você que está em casa, ou no carro, ou no sofá, ou andando. A vinda de um libertador. Me veio à mente apresentar na introdução um pequeno comentário para introduzir o tema. Peguei meu celularzinho e escrevi aqui, né? Pessoas libertas de sequestros. Tem bastante. Dê graças a Deus porque você está aí tranquilo. Somente para ilustração. PF liberta refém de sequestro e recupera 2 carros roubados. Polícia esclarece o sequestro e liberta a vítima depois de 16 dias de cativeiro. Polícia Civil liberta a vítima de sequestro e prende um dos suspeitos. Não estou mencionando os lugares, mas aqui está. Polícia liberta um casal de cativeiro em tal lugar. Polícia liberta vítimas de sequestro relâmpago. Bom, aqui não acaba, vai a sequência como é normal. O que significa uma pessoa estar sequestrada? Nem pense em um dia passar por essa experiência e nem escolha. Geralmente as pessoas não escolhem. Você fala, é verdade. Não, tem uns que escolhem. Há pessoas que para ganhar um dinheiro, ou de um pai, ou de uma herança, ou de alguma coisa, ou de um seguro, eles fingem um sequestro, então elas querem ser sequestradas. Mas isso são os casos excepcionais de banditismo. O sequestro normal, a pessoa não quer isso. Então, nosso título é A Vinda de um Libertador. Se há um libertador, o que há? Alguém que foi preso ou alguém que foi sequestrado. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu olhei aqui os vários tipos de sequestros que na Bíblia aparecem e ligando com estes aqui que são relatados na nossa história, eu escolhi um deles, um jovem chamado Samuel Northrop. Eu li hoje sobre isso, diz que tem até um filme sobre ele, que foi um negro no tempo da escravidão, na época de 1800, nos Estados Unidos. Ele morava em Nova York com os pais, foram libertos, estavam trabalhando, construindo sua vida, e apareceu alguém, ele estudava, tocava violino, igual o nosso violinista aqui. Apareceram 2 homens convidando-o por um bom salário para ir tocar, para ensinar música, e ele, um jovem, se sentiu atraído por uma oferta de um bom emprego. Imagine um ex-escravo, né, agora liberto, porque a escravidão da América foi assim, uns se libertavam, eu digo alguns estados, outros não, outros vinham depois, alguns estados tinha a proclamação da alforria, né, ou da liberdade, mas alguns fazendeiros lá dos cantões continuavam, permaneciam com alguns escravos, então isso foi gradual. Nesse caso ele estava liberto. Porém agora, quando foi levado, ele descobriu finalmente que no dia seguinte deram-lhe uma bebida para ele beber na estrada, ele adormeceu, não viu mais nada. Quando acordou, estava preso, estava numa prisão no estado da Virgínia, na cidade de Richmond, que fica muito abaixo de Nova York. E agora ele já sabia que ele era um
prisioneiro, que estava sequestrado. E então foi vendido para outros fazendeiros em uma região distante. Bem, a história é comprida, né? Nós não vamos tratar sobre isso, é só para ilustrar. Ele passou 12 longos anos na prisão. E finalmente, através de carta, de contato, uma série de coisas, ele foi liberto. O dia que foi liberto, a alegria. Deus criou um homem chamado Adão. O colocou em um jardim, em um paraíso. Mas um dia apareceu um camarada com uma lábia também interessante e terminou sequestrando Adão. E agora Adão com a família, com a esposa, agora estavam sequestrados e eles pensaram: o que vamos fazer? Deus apareceu e trouxe uma mensagem para eles. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Obviamente esse é um verso bem conhecido de todos nós, não é? Disse aqui a mensagem: porém inimizade, isso é Deus falando para o sequestrador que é Satanás. Porém inimizade entre ti, sequestrador, e a mulher, entre a tua descendência, sequestrador, e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, mas ao pisar na tua cabeça, porque tu és uma cobra, o descendente vai terminar tendo o calcanhar ferido. Esta promessa encheu o casal sequestrado, Adão e Eva, de esperança. Virá um libertador. De onde ele virá? De ti, casal, da tua descendência. Então está perto. Eva ficou grávida, nasceu um Cainzinho, cabelinho cacheado, bonitinho, sorria, sorridente, bonitinho, e ela olhou e disse: eu creio que este é o libertador. Já chegou. Lê do engano, pobrezinha. Diz o irmão pastor Pablo, pobrecita. Era um participante dos sequestradores. E aí veio Abel. Ela olhou de novo, esse tinha o cabelinho mais durinho, mais diferente, lisinho. E ela disse: por certo é esse, porque aquele não era. Mas esse também não era. Finalmente veio a crescer, os meninos cresceram, e o Caim matou o Abel. E ela disse: realmente esse não é o libertador, esse é um assassino. E ele fugiu. Os assassinos geralmente procuram fugir, escapar, esconder. E agora ela não tinha Caim, porque fugiu. E não tinha Abel, porque foi morto. Deus disse: não se preocupe, eu lhe dou outro. Nasceu o terceiro, chamado Sete, ou deram-lhe o nome de Sete. Pensou novamente, mas agora com um pouco menos de entusiasmo. Será que pode ser esse? Não era. Porém Deus falou: da tua descendência o libertador virá. E agora a descendência começou. Sete, eu vou pular uma porção deles. De Sete vai chegar em Noé. E você sabe o que aconteceu com o mundo? Foi virado de cabeça para baixo. Mas dos que sobraram na arca, 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. De Sem, a descendência continuou, porque a descendência do Caim seguiu por aqui, para um rumo errado. Mas Deus falou: é do descendente de Sete, Eva. Então foi o Sete, depois o Noé, do Noé agora vem o seu filho Sem, de Sem vem um homem chamado Abraão, e muitos anos depois Deus chama Abraão, faz uma promessa para ele dizendo: o que eu falei para Adão, que viria um libertador, o que eu falei para Noé, agora eu vou falar para você. Ele disse: está bem. E depois veio seu filho, Isaque, Jacó, os 12 filhos, formaram a nação de Israel, ou a nação judaica.
E agora o libertador deveria vir desta nação. Eles começaram agora a adorar a Deus desde os dias de Adão. Essa sequência de adoradores continuou, esperando a vinda do libertador. No livro que você está estudando, diz aqui na página 352, correto? No segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo, Satanás tem conhecido que ele não pôde jamais manter absoluto domínio sobre os habitantes deste mundo. Então ele sabia que como sequestrador não ficaria um domínio completo. Aí continua. Quando Adão e seus filhos começaram a oferecer os sacrifícios cerimoniais ordenados por Deus, como um tipo da vinda do Redentor ou do Libertador, Satanás reconheceu neles um símbolo da comunhão entre o céu e a terra. Agora ele sabia que esta comunhão era a comunhão do povo com Deus e que desse povo viria então o Libertador. Porém, os israelitas continuaram aguardando, e aquilo que repetiu com Eva, algumas vezes, era corrente agora entre os israelitas. Cada mãe que ganhava um bebê, menino, e era o primeiro primogênito, estas mães reviviam a promessa do libertador, dizendo, não será este. Mas Deus falou, mães, o libertador virá de uma de vocês. Todas as mães ficaram prontas, por isso acontecia isso. Mas Deus falou, eu vou dar algumas dicas para vocês não ficarem desesperadas cada vez que nasce um filho. Sim, Senhor, quais são as dicas? Vamos ler então algumas dicas que eu coloquei aqui. Isaías capítulo 9, verso 6. Agora nós vamos ler bastante textos, tá bom? Isaías capítulo 9, versículo 6, fala das características deste menino. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, diga comigo, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estas são as dicas de como ele será. Mas o que mais, Senhor? Parece um pouco longe ainda? Não, você pode ver, o Isaías disse no capítulo 7, verso 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Vai ter um sinal para saber quem é o libertador. Pode aparecer alguém para confundir você. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel. A mulher que vai dar luz a este bebê vai ser uma virgem. Opa! Então, se eu tive relação com o meu marido e nasceu o bebê, já não vou olhar mais para ele, porque eu já não sou mais a virgem mencionada aqui. Mas Deus falou, calma, tem outras dicas para o libertador. No livro de Miqueias, no capítulo 5, para achar Miqueias, tá? Você vai lá no final da Bíblia, do Velho Testamento, claro, e vai voltando aí para não se confundir muito, porque é um livrinho pequeno. Miqueias 5 e 2, Deus falou, agora eu vou dizer onde é que ele vai nascer. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar sobre Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, ele já era, desde os dias da eternidade ele já existia. Então o bebê que vai nascer, eu sou mãe, moro na Galileia. Bem, neném nasceu, nem vou pensar, porque diz que ele tem que nascer lá em Belém. Então, eu moro na região de Manassés. Havia 12 tribos, então, o bebê tem que nascer lá. E de uma virgem.
Então começou a eliminar as dúvidas e os problemas que aquelas mães tinham. No livro de Isaías, capítulo 11, vai falar das atividades deste menino, como ele seria, o que ele faria. E aqui diz o capítulo 11 de Isaías: do tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi, sairá um rebento, um renovo, e de suas raízes um renovo. E aí diz o verso 2, repousará o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, do conhecimento e do temor do Senhor. Então agora, este homem, que seria o libertador, teria estas qualidades de justiça e de equidade. Mas ok, quando ele nascesse também, ele teria uma obra a fazer. Isaías 61, vamos lá? Isaías capítulo 61, nós estamos falando sobre a vinda do libertador, que agora já nasceu, tinha que nascer de uma virgem, ele tinha que nascer em Belém, certo? Ele tinha esses conselhos, diz aqui capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram. Bem, então ele tinha uma obra. Este seria o Messias sofredor. Deus então deu uma ilustração agora. Enquanto vocês aguardam o libertador, vocês fazem um santuário. E aí cada dia, como vocês aqui, cada manhã, vocês tragam as ofertas, vocês tragam um animal. Esse cordeiro que você traz, quando você mata, pelos seus pecados, você olha para o futuro e diz: um dia esse libertador virá para morrer como esse cordeiro, para que eu me salve. E eles fizeram isso como uma ilustração. Finalmente Deus dá o reforço final e diz: agora eu vou dizer a época que ele vai nascer. Interessante, o libertador nasceria de uma virgem, o libertador seria poderoso e ao mesmo tempo sofredor, seria justo, o libertador teria cidades em onde ele ia nascer. E agora, quando? Vamos ler, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Você pode olhar a sua Bíblia em casa, nos acompanhar. Daniel, capítulo 9 e o verso 24. Fala do tempo. Diz aqui: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, 70 semanas, os judeus conheciam muito bem isso. Uma semana tem 7 dias, eram 70 vezes 7 dá 490. Então, desse tempo, contando 490 anos, era o tempo para o Messias vir, para o libertador vir. Mas diz o versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido é quando ele seria batizado, o príncipe, 7 semanas, 62 das 69, e as praças e as circunvalações se reedificarão em tempos difíceis. 26, depois de 62 semanas, será morto o ungido. O que foi ungido, ele será morto. Engraçado. Verso 27, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta e etc, etc. Ou seja, na metade da última semana ele vai morrer. Para o judeu isso não era difícil. Quando é que começam as 70 semanas? Ele diz aqui, quando sair a ordem para edificar Jerusalém. E vocês leram nos capítulos anteriores a estes, a obra de Neemias, os decretos que foram dados para a restauração dessa cidade,
O decreto de Artaxerxes foi o mais completo dado em 457 a.C., porque incluía tudo: restauração física, a restauração judicial, a restauração governamental, legitimava um governo. Conta 457. Até Cristo, 457. Mas era 490. 7 vezes 7, 49, 490. Então faltavam mais 33, porque 457 para dar 490 foi mais 33. Só que eles descobriram que antes de Cristo tem um ano, porque você contava decrescendo, né? 1900, 100, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E depois de Cristo conta o quê? 1 de novo, 2, 3, então. Tem 2 uns. Um antes e um depois. Se os 490 dias para terminar chegavam em 33, depois de Cristo, eu ponho mais 1, porque eu tenho 2 aqui. Aí vai para que ano? 34. Então as 70 semanas terminam 34. A última semana seria 7 anos. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 7 anos. Na metade, o Messias seria morto, o libertador seria morto. Então não era difícil para os judeus saber isso. No ano 27, o que aconteceu? Jesus foi batizado, então ele foi ungido. Aqui diz em Daniel que ele seria ungido. No ano 34 terminaria. Então, do 27 até o 34 tem um meio que é 31. E o que houve no ano 31? Ele foi morto. Bingo! Tudo está perfeito. É só olhar aqui agora o calendário e ver que o Messias nasceu exatamente nesta época. Mas ele tinha que nascer aonde? Em Belém. Então vamos lá. São Mateus 2. É rápido, tá? Porque a gente tem muita coisa, mas temos que passar, porque senão você não compreende o conjunto do libertador. 2, verso 4. Diz que vieram os magos lá do Oriente, perguntaram para os judeus onde é que o Messias nasceu, onde é que o rei nasceu, onde é que o libertador nasceu, e os judeus disseram: a gente não sabe. Já nasceu? Sim, a gente veio acompanhando a estrela. Isso chegou no Herodes. Ele ficou com medo de um concorrente, chamou os líderes. Vocês que são líderes, vai nascer um libertador dos judeus? Sim, disseram eles. É? Onde ele tem que nascer? Na Galileia, na Judéia, em Manassés, ali no Efraim? Os judeus disseram. 2:4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava deles onde Cristo devia nascer. Verso 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque está escrito nos profetas. Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá. Ok, então, onde o Messias, o libertador, deveria nascer? Quem é que disse isso? Profeta Miqueias, 700 anos antes. Então aqui já estava claro que eu já sei onde é que ele tinha que nascer. Já tinha informação. E agora ele tinha nascido. Onde é que ele nasceu? Em Belém. Mas diz o capítulo 1, verso 18. Ora, Mateus 1:18. O nascimento de Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José. Eu vou ler numa linguagem para você entender. Estando Maria noiva com José, sem que tivessem coabitado, ou não tiveram relação, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo um homem honesto e justo, não queria trazer mal-estar para Maria, então ele pensou em deixar a mulher, porque ele pensou, ela deve ter tido um caso com algum outro homem, porque comigo não foi. Eu sou certinho, mas a Maria está grávida. Ele não sabia do que era e como era. Enquanto ponderava isso, verso 20,
Eis que lhe apareceu em sonho o anjo de Deus e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado não é de nenhum homem, mas é do Espírito Santo. Opa, então tudo bem, Senhor. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ah, então agora José ficou tranquilo. Maria era uma virgem. E o que dizia lá Isaías? Eis que a virgem conceberá e dará à luz ao libertador. E a virgem está aí. E lá dizia que o neném, Miqueias 5:2, nasceria em Belém. O neném nasceu em Belém. E agora os anjos vieram para adorá-lo. No Lucas 4,16, diz sobre a obra dele, porque lá nós lemos que ele viria para fazer esta obra, em Isaías 61, e aqui diz, Lucas 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado, isso é Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro e começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, restauração da vista dos cegos, pôr em liberdade em cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele terminou de ler tudo isso, fechou o livro e disse: tudo isso se cumpriu hoje diante dos seus olhos. Isaías disse que esta seria a obra. E agora ele diz: esta é a obra que eu vim fazer. Quando saiu das águas do batismo, João olhou para ele, inspirado por Deus, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então estava ali. Isaías 53 falava do Messias, com duas grandes características. O Messias sofredor, que daria sua vida, que morreria, e o Messias glorioso, que viria como rei. Quando é que esse menino nasceu? Gálatas 4:4 diz assim: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Bem, fechamos o quadro. Tudo o que foi dito como dicas para o libertador aconteceu. Agora, Maria segurava o bebê no colo, diferente de Eva e diferente de qualquer mulher hebreia ou judia, e Maria podia dizer: este é o libertador. Era o libertador. O que aconteceu com a nação? Vamos agora para a conclusão. No livro de João, eu posso mencionar de mente, mas eu quero que você leia. Você está em casa, abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o versículo 11, é o quarto evangelho. Agora o libertador começa a sua obra, agora o libertador é apresentado, faz seus milagres, proclama o reino, liberta os cativos, mas tristemente, com lágrimas, João escreveu, 1:11 de João. Ele veio para o que era seu, complete você. Mas os seus não o receberam. Você pode imaginar que você foi sequestrado, você e sua esposa, ou seu filho, e você está em algum buraco por aí, debaixo da terra, ou em uma construção velha, e alguém chega e consegue falar com você no seu celular, porque você deixou o celular escondido em algum canto que os sequestradores não viram, e você desligou. Mas agora que ele saiu para beber água, você manda uma mensagem para alguém, e chega alguém, e o sequestrador está dormindo, porque ele bebeu uma cachaça, e o sequestrador está ali, como que imóvel, e o seu libertador chega, faz assim para você, você diz: o que é que você quer?
Ele pega uma plaquinha e diz: eu vim libertar você. Vem, aproveite. Você olha para ele e diz: pode ir embora. É estranho, não é? É engraçado, não é? É ridículo. Mas isso que eles fizeram. Depois de ter toda a informação do libertador, o libertador veio e eles disseram: nós não queremos. Qual foi o erro dos judeus? Este libertador tinha duas grandes características. Ele deveria ser o Messias sofredor e o Messias glorioso. Eles viram somente o Messias glorioso. Então, quando olharam para Cristo, seu trabalho, sua humildade, eles falaram: não é esse o libertador. Não quiseram. E o crucificaram. Hoje nós estamos proclamando que esse libertador veio, cumpriu sua obra, foi para o céu e promete retornar. Mas os judeus, para quem foi dada toda esta mensagem, onde diz o livro aqui, a vinda do libertador, até hoje estão lá, com o livro na mão, diante do muro, esperando que venha o libertador. Mas ele já veio. E agora o que nós estamos fazendo? Esperando que ele volte, gloriosamente, para terminar todo o programa que ele começou. E agora, terminando o último verso, para vocês não se cansarem, não é? Disseram que eu tenho que ficar dentro de meia hora. No livro de Zacarias, no capítulo 14, voltemos lá no nosso texto, que era Isaías 10 até o 14, não conseguimos ler tudo, né? Zacarias, capítulo 14, verso 4. Agora nós estamos aqui ainda nesse cativeiro, nós somos os sequestrados, mas agora nós somos libertos, mas ainda estamos no campo do sequestrador, esperando esse momento. 14 e 4. Naquele dia que ele vier, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra para o sul. E então, este grande libertador, Cristo Jesus, virá em nuvens e em glória, com os anjos e em majestade, para nos tirar do cativeiro final. Amém? Que dia glorioso será quando seus pés se colocarem no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras se tornar-se-á numa grande planície, e os salvos poderão para sempre dizer: Senhor, agora estamos libertos do cativeiro por toda a eternidade. Amém? Esse é o estudo. Amado Deus, nosso glorioso Pai, cada manhã é sempre um exercício de fé e uma expressão de gratidão, porque há um descanso e um despertar, com a esperança de que um dia o grande libertador virá para nos levar para o reino celestial. De volta para a casa de Adão, de volta para o jardim do Éden restaurado. Senhor, aqui está a professora Maísa, o professor Leandro, os demais professores e servidores, estão os alunos aprendendo a respeito de Ti, e estamos nós com os olhos fixos nos céus, esperando que o libertador venha. Senhor, receba nossa vida, nossa dedicação, nossa certeza, nossa fé, nossa confiança, no nome de Jesus. Amém.